Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem? Hoje é dia 18/8 de 2020, nossa aula 29 de História. Então vamos pegar o nosso livro de História, na página 157. Vamos colocar lá em cima, aula 29 e a data, 18/8/2020. Bom, na aula anterior nós falamos sobre capitanias hereditárias, né? E vimos que não deu muito certo. Aí o rei de Portugal implantou um governo geral. Vai ser o tema da nossa aula de hoje. Com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas no sistema de capitanias hereditárias, por conta da autonomia de cada donatário tinha em relação às suas terras, preocupando-se apenas com suas necessidades e esquecendo-se do desenvolvimento do Brasil colônia em sua totalidade. Pois é, eles estavam preocupados em lucro, né? Mas não em povoar o Brasil, colonizar. Aí Portugal acabou não tendo o retorno que esperava no povoamento e desenvolvimento econômico da colônia. Sendo assim, Portugal optou por implementar outro sistema de administração, oposto ao anterior, o governo geral, passando a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei, recebendo o título de governador-geral. Por algum tempo, ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. O governo geral foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador-geral, que a partir de 1720 recebeu o título de vice-rei e era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Esse sistema de governo permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real em 1808. Bom, os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, seu governo durou de 1549 a 1553. Duarte da Costa, foi o segundo, seu governo durou de 1553 a 1558. E Mendes Sac foi o terceiro, seu governo durou de 1558 a 1572. Esses governos tinham objetivos específicos: enfrentar invasões estrangeiras e fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou luta. O governo era composto por mais 3 pessoas além do governador-geral: o provedor-mor, que era responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, e o capitão-mor, responsável pela defesa, especialmente do litoral. Então, nós temos aí a foto do primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Página 158. O primeiro governo-geral. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, governando de 1549 a 1553. Que trouxe consigo pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização, da justiça e da economia colonial. Também vieram militares para defender a colônia e padres jesuítas, sob as ordens de Manuel da Nóbrega. Esses ficaram com a responsabilidade de catequizar os indígenas para, por meio da doutrina cristã, outorgar o poder de Portugal, fazer os índios entenderem que quem mandaria na terra a partir de agora seria Portugal. Só que isso foi muito difícil, houve muitas desavenças aí, muitos conflitos. Tais ações se relacionavam com a situação política pela qual a Europa estava passando, o absolutismo, que era a crença de que apenas uma pessoa deveria ter todos os poderes do governo. A esquadra também trouxe carpinteiros e pedreiros para cuidar das novas construções. Foram trazidos 600 degregados, quer dizer, pessoas condenadas por crimes em Portugal. Então eles vinham cumprir a sua pena aqui no Brasil trabalhando, certo? A sede do governo geral foi erguida na capitania da Baía de Todos os Santos. A nova cidade foi chamada de Salvador, tornando-se a primeira capital do Brasil, em 1549. Então nós temos aí,
na imagem, Tomé de Souza na construção de Salvador. Está tentando ali colocar o índio para trabalhar também. Aparecem alguns trabalhadores ali, carpinteiros, fazendo a construção, certo? Página 159. Como se tratou do primeiro governo geral, muitas ações foram realizadas. Instalação das câmaras municipais, formadas pelos homens bons, ou seja, os donos das terras, integrantes das milícias e do clero. Formação do primeiro bispado, introdução da criação de gado, construção de engenhos, etc. Embora a maior parte dos donatários das capitanias não tenham se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver sua capitania, como era o caso de Duarte Coelho em Pernambuco. Pois é, eles haviam ganhado a terra do rei de Portugal. Agora vinha outra pessoa para mandar, aí criou-se aí algumas desavenças também. Os governos gerais que se seguiram mantiveram e expandiram ações para atingir os objetivos dessa forma de governo. Intensificaram a defesa, exploraram a terra e enfrentaram muitos conflitos com indígenas, que lutaram pela terra que estavam sendo tomadas. Os donos da terra eram os índios, né? De repente chegou os portugueses e queriam tomar posse. Invasores que também queriam explorar as riquezas da colônia. Jesuítas que se opunham à escravidão indígena, além de conflitos com os colonos. Bom, o segundo governo geral. Durante o segundo governo geral de Duarte Coelho, que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo, cuja vila, formada em seu entorno, deu origem à atual cidade de São Paulo. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento à invasão francesa, ocorrida no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram a fundar uma colônia francesa, chamada de França Antártica. Os franceses invadiram aqui e queriam tomar conta da cidade, mas os portugueses conseguiram resistir. Página 160. O terceiro governo geral. Mendes Sá governou de 1558 a 1572, contando com a ajuda de seu sobrinho Estácio de Sá. O governador-geral enfrentou as invasões francesas, aliando-se aos tamoios, indígenas inimigos ao Maracajás, que tinham se aliado aos franceses, chegando a fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565. No entanto, também foi no governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas foram exterminados com o apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa de suas terras. Quer dizer, uma parte dos índios ficaram do lado dos portugueses, outra parte ficaram do lado dos franceses, mas no final os portugueses ganharam com a ajuda dos tamoios. O saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revolta dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas, o desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Bom, agora na página 161 nós temos nossos exercícios. Número 1, letra A, letra B, letra C. 3 perguntinhas aí para vocês responderem. Número 2, vocês vão relacionar as colunas, ligando aí as alternativas corretas. Número 3 é uma resposta pessoal, o que você considera importante nas funções do governador-geral, para a gente comentar na nossa aula ao vivo. Número 4, mais 2 perguntinhas aí, letra A e letra B. Número 5, escreva os cargos que compõem o governo geral, junto com o governador e sua principal função. Quem ajudou o governador quando veio para cá. Bom, pessoal,
Essa foi a nossa aula do dia 18/8, nossa aula de História. Espero que vocês tenham gostado. Faça os exercícios, né? Não deixe de fazer as respostas pessoais para a gente comentar ao vivo e tirar nossas dúvidas. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.